Além de muitas residências penduradas em encostas ou construídas praticamente dentro de cursos d'água, as comunidades da Quinta Lebrão, Fonte Santa, Paná e Castelinho têm outra coisa em comum. Estão localizadas em uma área de propriedade do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que há cerca de 30 anos discute sua retomada e, no sentido contrário, vê a ocupação cada vez maior de terrenos de forma irregular aos olhos de governos municipais que, no lugar de promover moradia segura aos seus contribuintes, até distribuíram títulos de posse em áreas de barranco ou no caminho de rios. Buscando resolver esse impasse fundiário e, mais do que isso, contribuir de alguma maneira para que famílias que vivem em áreas de risco tenham moradia digna, foi realizada na manhã desta quinta-feira uma inspeção judicial nessas comunidades, com a participação de representantes da Vara Federal de Teresópolis, Ministério Público, Instituto Estadual do Ambiente, 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Prefeitura. Bom, sob aspecto processual, é uma fase de se decantar partes diversas em Teresópolis, que possuem realidades diversas e que precisam, por conseguinte, de soluções diferentes e diferenciadas. Então, foi uma inspeção judicial com a participação de membros da Ordem, do Ministério Público, INEA, Prefeitura e outros agentes que visam exatamente tratar de um diálogo de solução para a composição em relação aos temas objetos e que hoje pertencem, ao menos em tese, ao INSS. Porém, como saber se a residência está ou não em área de propriedade do Instituto? Nem o INSS sabe corretamente as delimitações dos terrenos, visto que a planta é demasiadamente antiga, orientada por limites hoje impossíveis de serem encontrados, como nascentes, por exemplo. Mesmo com a atualização dos mapas e ampliação da discussão e estudos sobre o emblemático caso, o processo ainda tem muitos pontos a serem esmiuçados, e com tantas pessoas e situações diferentes envolvidas, será difícil encontrar uma saída que agrade todas as partes. A ideia é exatamente obtermos a melhor solução, a solução mais adequada, certo? Nós temos uma consciência de que de uma sequência de reuniões que já foram feitas em outras instâncias, mas a partir do final do ano passado, o tema ele foi levado para a Justiça Federal, até por força da presença do INSS, e foi iniciado um trabalho no final de 2017, que já tem agora esse ato em 2018, e agora nós teremos o que nós chamamos de desmembramento. São várias ações, né? Talvez elas serão desmembradas na casa de 5 a 6 ações. Isso será objeto de uma decisão para os próximos dias e se iniciará um procedimento de diálogo para que esse tema venha a ter a solução mais adequada para a coletividade, para o poder público também. Foi sim bastante produtivo, porque contou com a participação de uma pluralidade de órgãos públicos. Em outra etapa da discussão sobre a situação de aproximadamente 3.000 famílias, realizada em 2015 e conduzida à época pelo Ministério Público, o então secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Roberto Silva, atentou para um trabalho que deve ser realizado paralelamente à discussão sobre a regularização fundiária dessas comunidades, a continuidade da favelização. Na inspeção desta quinta-feira, o juiz federal também atentou para a preocupação em relação à ampliação dos citados bairros e os problemas gerados por tal crescimento desordenado. A compreensão de crescimento, ela necessariamente terá que ser associada de sustentabilidade, certo? Então, assim, uma das propostas de trabalho aqui é que haja a soma desses dois elementos. Desenvolvimento com sustentabilidade, com comportabilidade, daí porque é importante a participação de órgãos e entes como o INEA,
como a Ordem dos Advogados, que está presente, traz 2 representantes especializados, como é importante a participação do Ministério Público, como é importante a participação da Prefeitura. Eu já identifiquei hoje aqui resultados práticos do trabalho que esses órgãos fazem. Tá? Certo? Em alguns casos envolvendo essa vigilância ambiental, em alguns casos cumprindo determinações. Eu até imaginava uma situação talvez mais precária. Então nós assim identificamos já trabalhos feitos pela Prefeitura, trabalhos feitos pelo INEA, trabalhos, assim, esse acompanhamento da Ordem e do Ministério Público. Então, isso permite essa continuidade de uma forma mais adequada. Eu reconheço que encontrei uma realidade mais organizada do que imaginava. Então, isso vai permitir que os próximos passos rumem nesse contexto de regularidade, de sustentabilidade. Com o desmembramento da grande ação de acordo com os setores e problemas encontrados, como residências, estabelecimentos comerciais e regiões de floresta no entorno de todas as comunidades, sendo alguns trechos na zona de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos, começará a ser decidido o que será feito em relação à regularização fundiária e compensação financeira ao proprietário da grande área, o Instituto Nacional de Seguridade Social.